Olá, tudo bem, Cássio? Tudo bem? Tudo jóia? Então, pessoal, eu estou aqui com o Cássio Correia, da SAE Produções e Casting de Joinville. Ele é graduado em teatro pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, né? Professor, ator, produtor cultural, dançarino popular. Ele é o gestor e produtor do Animaneco, Festival de Teatro de Bonecos de Joinville de Santa Catarina. Esse ano, né, teve na sua terceira edição, aconteceu todo online devido à pandemia da Covid-19. Muitos de vocês que estão aí do outro lado já chegaram a conhecer um pouquinho do Cássio por causa do festival e do seminário, né? Mas, mesmo assim, Cássio, eu acho que é importante, antes da gente falar sobre essa estrutura toda da pandemia e tudo o que aconteceu, a gente escutar um pouquinho de você, né? Fala um pouquinho sobre como você, enquanto artista, né, das suas produções, da sua linguagem artística, como que começou o boneco na sua vida. Bom, então, Fábio, na verdade, assim, a minha vida artística ela começou meio que sem querer, eu digo assim, sempre, né? Ou seja, eu comecei com a questão tu acabaste de falar do meu currículo ali, né? Eu comecei com a coisa de danças, né? Eu morava em Jaraguá do Sul e, e um vizinho, na verdade, nós tínhamos 9 anos de idade, um vizinho estudava num colégio particular da rede sinodal de ensino aqui lá em Jaraguá, e a mãe dele colocou ele para fazer uma atividade extracurricular na escola que era de danças folclóricas alemãs, né? E para ele não ir sozinho, né? A mãe dele veio falar com a minha mãe e como era uma atividade extracurricular e não era necessário ser estudante do colégio, né? Eu estudava em outra escola, Uhum. mas daí a minha mãe, ok, vamos, veio conversar comigo e eu fui, né? Fui de curioso, né? Que toda criança curiosa de 9 anos sempre tem, né? E, e ali eu comecei a gostar muito. Depois de 2 ou 3 anos, o meu amigo já saiu do grupo folclórico, eu permaneci, né? E ali foi todo o meu início de carreira artística, desde os meus 9 anos de idade até cerca dos meus 27, 28, quase 29 anos, 20 anos de estrada aí, eu transitei muito fortemente com a dança folclórica germânica, né? Então, assim, fui crescendo, cheguei a ser coordenador de grupos folclóricos também, dei aulas, eu fiz curso de capacitação para professores de danças alemãs e danças internacionais, danças brasileiras, e assim foi começando essa minha coisa artística, né? E daí, já no ensino médio, fazendo teatro na escola, aqueles cursos livres que tem também, comecei a me envolver com isso também. E em Jaraguá do Sul, né, você sabe muito bem quanto eu, né, acho que algumas pessoas que também estão assistindo conhecem bem, existia o Festival de Formas Animadas, que é um festival internacional de teatro de bonecos, que durante muitos e muitos anos levou diversos grupos de teatro de animação, os mais reconhecidos do mundo, para apresentar em Jaraguá do Sul. E lá eu comecei, desde os primeiros festivais, a começar a prestigiar, primeiro como espectador, né? Minha mãe me levava e tal. E depois que eu comecei a fazer curso de livre de teatro, já no ensino médio, comecei a conhecer as pessoas e tal. Daí eu comecei a fazer um curso dentro da SCAR, de teatro, e lá eu comecei a me envolver com a produção do evento também, né? Fui anjo durante 2 anos, lá no Formas Animadas também, bem voluntário ainda, né? Mas aquela coisa de querer estar envolvido, né? E daí comecei a conhecer diversos grupos e tal. E aquela coisa de assistir sempre um espetáculo de teatro de bonecos diferente, e sabe muito bem que os espetáculos que foram para lá eram espetáculos incríveis, né? Jordi Bertrand, meu Deus, Sérgio Mercúrio, o Hugo e a Inês, nossa, não vou nem citar todos aqui agora, porque senão eu vou acabar esquecendo algum. Foi me encantando, né? E cada vez eu adquirindo uma simpatia muito grande pelo teatro de animação, mas fazendo sempre teatro de ator, né? Nunca tinha essa questão do teatro de animação. E eu fazia parte do GATS, né? Que é o grupo de teatro que tinha lá em Jaraguá, não tem mais, né? Mas tinha.
Sabe que foi o GATS, eu acho que foi o primeiro festival que eu tive em Jaraguá do Sul e eu assisti. E tu estavas como ator no elenco. Depois de um tempo, quando eu lembrei, assim, tu estava falando alguma vez, eu lembrei de, cara, é de lá que eu conheço o Cássio. Lá, e Então, do Patinho Feio, né? exatamente, do Patinho Feio. E que foi um espetáculo que também entrou, acho que não só na minha vida, mas na vida de todos o elenco do Grupo Gats na época, meio que de... Na época a gente ficou pé da vida com o diretor, que era o Leone Silva, né, do grupo, mas assim, a gente era muito envolvido, o grupo todo, na questão da organização do festival, e numa entrevista para a mídia, né, da internet, que lá antes de um dos festivais, o jornalista pegou e questionou o Leone sobre se o grupo GATS, que era um grupo de Jaraguá, não teria um espetáculo de teatro de animação também para fazer parte do festival, né? E nós tínhamos antes disso feito, acho que um ano, cerca de um ano e meio antes, uma oficina com o Sérgio Mercúrio, né? Ela, não lembro se era dentro da programação do festival ou em alguma outra vinda que o Sérgio veio para o Brasil e a gente acabou fazendo uma oficina com ele. E um dos personagens que a gente fez, aqueles exercícios com sacolas plásticas, né, que o Sérgio propunha, o personagem que mais ficou interessante na oficina foi um pato, né? E o Leone, nessa entrevista, lembrou do pato e, na hora, a gente tem um personagem, o Patinho Feio, a gente vai montar o Patinho Feio. Nem tinha falado com a companhia, nada, entendeu? É engraçada essa história. E depois disso ele veio conversar com a gente, e gente, eu tenho que montar o Patinho Feio. Como assim? Ele contou toda essa história. Aí, a partir daí, a gente foi para a sala de ensaio de novo, buscando, então, a estrutura do Patinho, né? Nem tinha sido eu que tinha feito o Patinho na época, na oficina. Eu tinha feito um outro personagem, eu acho que eu não vou lembrar. Só que daí, na sala de ensaio, me elencaram para fazer a cabeça do Patinho, na época. E lá a gente criou outros personagens. O espetáculo estreou com cerca de... No próximo, no outro festival daí. Tínhamos 13 pessoas em cena. Era um espetáculo enorme, com a companhia inteira, né? Depois, ao longo do tempo, o espetáculo foi dando tão certo que, claro, que ele foi tendo que se ajustar para a viabilidade de circulação e tal. E de lá começou essa história de fazer teatro de animação, né? Aí, depois de um tempo, eu saí de Jaraguá, fui trabalhar no SESC, me distanciei um pouco da vida artística. Depois de um tempo, saí do SESC e montei a SAE, que é a companhia aqui em Joinville. E desde então a gente vem daí se dedicando aqui em Joinville, desde 2010, 12 mais ou menos, com a linguagem do teatro de animação aqui, em diversos espetáculos. E aí surgiu a vontade de fazer um festival em Joinville. Isso, na verdade. Eu sempre tive muito envolvido, até por conta da minha questão histórica dentro do SESC, que eu trabalhei durante 8, quase 9 anos dentro do SESC, como técnico de cultura, né, organizando diversos eventos e tal. E lembrando muito do Formas Animadas que tinha em Jaraguá e ficando muito triste, que acho que foi em 2014 que teve a última edição em Jaraguá do Sul, ou seja, a nossa região norte aqui de Santa Catarina acabou não tendo mais nenhum festival dessa linguagem, né? E desde então aquilo vinha comigo, assim, pô, já não estou mais no SESC, gosto de organizar eventos, o Formas Animadas era tão legal e, pô, por que não fazer um festival de teatro de bonecos em Joinville, né? Joinville é a maior cidade de Santa Catarina, para quem não conhece, e tem o maior festival de dança do mundo aqui, o Festival de Dança de Joinville, tem o festival de cinema, tem o festival de piano, e a linguagem de teatro não tem um festival nacional ou de caráter internacional daqui a pouco, né? Na cidade de Joinville. Pensei, não, peraí, cara, eu vou arriscar. Daí a primeira edição foi uma coisa muito colaborativa, muito de reunir a galera e vamos fazer. Eu liguei para 5 ou 6 grupos aqui de Santa Catarina, os grupos mais próximos que a gente já conhecia. Falei, gente, ó, tô com uma ideia assim, assado, não tenho verba, quero fazer produção por bilheteria, se vocês topam fazer, vou tentar conseguir uma verba de ajuda de custo com o SESC, uma ajuda de custo com uma outra instituição aqui, lá, e toparam.
Daí a primeira edição a gente fez com 5 dias, em 2017, e já foi muito legal, né? Conseguimos dar uma ajuda de custos, dividindo a bilheteria com todo mundo. Os grupos que vieram dormiram nas casas da gente mesmo, entendeu? A gente fez alimentação tudo junto, foi muito, muito legal. Aí o segundo ano eu ainda não tinha recurso. E eu falei, tá, mas eu quero fazer. Daí eu te chamei, né? Para aumentar a ideia do negócio, vamos tentar fazer alguma coisa com a universidade. Tinha o seminário em Jaraguá, né? Que também era, eu não era, eu participei de algumas mesas, mas não participava tão assiduamente como eu participei até nesse ano, né? Mas que eu acho que é muito interessante isso, né? Porque fortalece o evento, né? Tu traz a formação, a academia, a discussão sobre o fazer, né? Não é só o espetáculo por si só, né? Então, acabou que daí veio junto na época o Desk e a UFSC, já na segunda edição. Não tínhamos verba ainda também, mas conseguimos novamente bilheteria, abrimos um edital e já nessa segunda edição, mesmo sem verba, conseguimos trazer grupos de Goiânia, de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Já não era mais só Santa Catarina, né? Que lindo, E que daí em maravilhoso. 2019 eu acabei não fazendo, né? Só para finalizar a ideia, porque não tinha verba e tinha outros projetos da minha produtora também que estavam acontecendo e acabou que daí esse ano com verba a gente conseguiu fazer num formato um pouco diferente. Sim, é isso que a gente vai falar um pouquinho agora daí, assim. Como que o isolamento atingiu as suas atividades, assim, né? Como é que foram as suas primeiras reações naquele momento inicial, assim, da quarentena, que a gente não sabia muito, a gente nem sabia que ia durar tanto tempo, né? A gente sabia que ia ter que fazer a quarentena, que ia funcionar no começo e tal. Como que foram as suas primeiras reações, assim? E daí como é que isso reverberou, né? E reverbera hoje ainda nas suas atividades? Pois então, eu sou presidente da Associação Joinvilense de Teatro, aqui em Joinville também, que é a JOT, né? Que é uma instituição bem representativa, não só aqui em Joinville, mas no estado também, pelo movimento político, pelo espaço físico que a gente tem, que a gente mantém aqui já há quase 20 anos. E a gente estava bem ali no mês de... A gente tem um evento que já acontece há 8 anos, no início do ano, que é o Verão Teatral, e ele estava no meio do evento, quando a pandemia parou tudo, né? Os isolamentos foram exigidos. E também é um evento que acontece quase não, acontece no mesmo formato que os primeiros Animanecos aconteceram, né? É um evento colaborativo, os grupos da cidade colocam os seus espetáculos em cartaz, junta-se toda a bilheteria e se divide tirando as despesas e cada um fica com uma ajuda de custos. E daí a pandemia veio e parou o evento na metade, ali tinha acho que 6 ou 7 espetáculos para acontecer ainda, a gente já tinha rateado no primeiro mês uma verba, e agora? Como é que a gente vai fazer? Teve grupos que ainda não apresentaram. No início eu pensei, assim como todo mundo, que também seria aquela coisa que estavam falando, né? Um mês, 3 semanas, aquela coisa que ia parar. E se esperamos ali aquelas 3 semanas e nada de alguma movimentação, muito pelo contrário, né? O negócio começou só a subir cada vez mais. E numa reunião da associação veio a ideia de uma associada, a Ângela Finardi, que é outra atriz bem conceituada aqui da cidade, tem um trabalho super interessante, já circulou também em diversos estados. E ela trouxe, olha, nós temos os vídeos dos espetáculos. Por que será que a gente não pode, talvez, fazer cobrança de ingresso e proporcionar a exibição do vídeo? Eu achei estranho na época, assim como outros integrantes de outros grupos também, porque aquela resistência que artista tem, né? Aquela coisa, teatro no vídeo, ele funciona por uma curadoria, que a gente sabe que já é assim que funciona, mas não é teatro, né? A gente sabe muito bem, a gente fica falando sobre isso, né? E como seria isso? Daí depois fizemos umas 2 ou 3 reuniões com a associação para decidir mesmo, vamos fazer, não vamos, até que decidimos fazer e arriscar, né? Arrisco a dizer que até aqui em Santa Catarina, se eu não me engano da pandemia, assim, a fazer alguma coisa desse formato, assim, de colocar vídeo cobrando ingresso, vídeo
vídeo gravado, né? Logo a gente esperou, acho que foi ali pelos dias 10, 15 de abril, mais ou menos, quase um mês depois que a pandemia tinha parado, que a gente já startou essa questão, né, de fazer os vídeos gravados. E os primeiros espetáculos não foram assim tão expressivos as vendas de ingresso, porque acho que era diferente para nós, a gente não sabia divulgar muito bem ainda como é que esse negócio ia acontecer. O público também ficava receoso, como é que vai ser isso? Pô, eu vou pagar, vou assistir em casa, como é que é esse negócio? Então, assim, acho que tinha muitas dúvidas, né? Mas foi, assim, dos 8 espetáculos, a gente sentiu ali, ao longo das semanas, uma certa reação de termos públicos um pouco diferentes, já, um aumento maior. E acabando esses espetáculos, eu tenho também uma empresa de bilheteria de eventos aqui em Joinville, que acabei também parando com tudo, porque não tínhamos como fazer os eventos. Comecei a propor para outros grupos esse mesmo formato, né? Dos vídeos serem disponibilizados, daí fazia um bate-papo. E ao longo dos meses, como cada vez mais a gente tinha menos expectativa que as coisas voltassem, a gente começou a perceber que o público começou a acreditar mais nessas propostas, as bilheterias começaram a ficar mais expressivas, inclusive, e a amplitude disso, ou seja, a gente começou a ter gente assistindo pela internet, familiares, às vezes, dos grupos, de cidades muito distantes, e que nunca poderiam estar assistindo presencialmente, se o espetáculo tivesse acontecendo aqui, no teatro, presencialmente, né? Então, isso começou, eu falei, pô, peraí, mas isso é interessante, a gente não pode descartar isso, né? Então, comecei a me empolgar um pouco mais, tinha essa verba do Animaneco para fazer, e pensei, pô, eu acho que o Animaneco, um festival todo online, talvez possa funcionar, né? Claro que eu fiquei a gente ficou com receio no início, né? Pô, 9 dias de evento, todo dia, será que o pessoal vai realmente assistir todos os dias? Será que não vai ficar muito maçante, muito puxado? E não sei. Dúvidas eram muitas, né? Mas ao longo do tempo, então, o que acontece? Essa coisa da pandemia impossibilitar a gente de fazer evento presencial abriu outras ideias e outras visões acerca de, pô, peraí, tem um outro formato que dá para Sim. fazer e funciona, né? Uhum. Nessa época mesmo também já tinha muitas lives, né? Ali em abril mesmo, se começou lá na metadezinha de março, começou a fazer live, todo mundo fazendo as lives no Instagram, né? O YouTube Sim, ainda não era muito utilizado, né? Eu acho que depois é que sim. começou a ser mais utilizado pelas, enfim, debates, né? E O trabalhos Instagram que foi o que mais teve no é, início, né? e as próprias universidades, eu acho, também foram crescendo nesse ponto de perceber que você pode pegar pessoas do outro lado do Brasil ou do outro lado do mundo para debater sobre o acontecido, né? O acontecimento, ou as coisas também que fazem parte. Isso é muito legal. Então, e aí veio então o Animaneco Online, onde a gente sabe um pouquinho da história, mas eu acho que é importante falar também sobre a questão de como foi estruturado nesse primeiro momento e os nossos pensamentos também, né? E vou deixar você falar, lógico, de tudo isso, né? Como é que foi essa primeira programação pensada e o que passava na sua cabeça nesse primeiro momento, assim? Que uma coisa a gente sabe, a gente não sabia, né, se ia dar certo ou não, pela quantidade de programação que a gente foi criando. Eu imaginava que a coisa ia caminhar como essas transmissões normais que eu falei agora há pouco que eu já estava fazendo, né? E que a gente vinha tendo ali 30, 40 pessoas por sessão, essa média, Uhum. né? Que não imaginava que seria algo muito maior do que isso, né? A verba do evento que a gente tinha já desde o ano passado captado era para os espetáculos, né? E daí propus para ti, né? O que tu acha? Vamos fazer? Não vamos? Ah, legal, bora, vamos lá. Aí lançamos o edital, tivemos aí já 85, acho que foi 85 propostas, né, que encaminharam, mesmo no formato online. Peraí, os grupos também estão acreditando numa ideia diferente, né? Então, Eram para escolher 8, né? eram para escolher 8 inicialmente,
Aí a gente acabou readequando um pouco do orçamento, porque daí o que acontece? Um evento não presencial, a gente já não ia precisar da hospedagem, não ia mais precisar da alimentação, né? Ou seja, a gente pegou o recurso que tínhamos e readequamos para as despesas que precisaríamos mesmo, né? Então, e daí fizemos a curadoria e, ok, selecionamos os espetáculos. Em paralelo a isso, tinha a questão de se fazer a vontade de se fazer o seminário de novo, né? Aí você, com teus contatos aí também, começou a conversar com diversos professores, né? E chegamos a nada mais, nada menos de 15 universidades envolvidas direta ou indiretamente com o seminário, né? Isso foi uma coisa incrível, eu acredito que a gente conseguiu. Claro que, assim, o conteúdo online veio muito a calhar, né? Porque as aulas não estavam podendo acontecer presencialmente, eu acho que isso ajuda muito. Mas ter essa possibilidade, eu fico me perguntando, será que no formato presencial nós conseguiríamos ter 15 universidades participando, né? São essas perguntas que eu sempre me pergunto ainda. Eu acredito que quase que sim, que não, quer dizer, né? Então, Assim, tudo depende muito também, né, de como a gente faz as parcerias, eu acho, disso também. Porque, por exemplo, em Jaraguá do Sul, aí falando, né, da onde vem essa questão do seminário junto com o festival, quando o Nini criou junto lá com o Gilmar, né, essa questão do sim, festival e tal. Eu me lembro que no começo também a gente tinha 40 pessoas com 2, 3 universidades envolvidas. Agora chegou lá no finalzinho, a gente tinha 150 pessoas lá na cidade participando só do seminário, junto com o festival, lógico, mas eles estavam ali, porque daí eram estudantes de todas as universidades viravam de cabeça para baixo para conseguir estar, né, no evento. E eu acho que é por aí, assim, é a questão das parcerias que a gente vai fazendo durante o processo. E eu acho que a gente pode, né, nessa questão de Joinville também e tal, nos próximos tentar fazer, porque é isso, as universidades estão conjuntamente, né? Então, eles mesmos pagam o ônibus dos estudantes para vir para participar do congresso com os banners, né? No caso nosso, a sim. gente fez os vídeo pesquisas, e agora no Cena Animada, por exemplo, que está acontecendo essa semana, essas 2 semanas, é a partir também de banner digital, né? Que vai estar acontecendo aí os encontros. E com esse processo tu vê uma forma assim de dar continuidade com a questão da internet junto com o festival e o seminário? Então, eu já escrevi alguns editais pensando já na edição do ano que vem, né? E tive que colocar esse hibridismo, né? Eu acho que eu entendi, na verdade, que vai precisar ter, né? Claro que a gente quer que o presencial volte com a força total, porque nada mais gratificante do que tu ver o público, aquela energia do teatro acontecendo, né? Sim. Como e quando vai acontecer, a gente ainda não tem essa resposta, né? Mas estamos pensando projetos para o ano que vem que possamos fazer eventos Híbrido. presenciais. E híbridos também. Então, já escrevi para um edital pensando esse formato, que o seminário e alguns espetáculos possam ser transmitidos pela internet. Tem alguns outros editais que eu estou começando a escrever agora, que estão abertos aqui na cidade e tal, e acredito que vou pensar nisso completamente junto Uhum. novamente. Não tem como, eu acho que não vai ter mais como, por mais que a gente quer que as universidades venham até Joinville, imagina, temos 150 pessoas participando aqui, isso vai ser incrível, né? Mas a gente sabe que também tem universidades que têm como e também universidades às vezes que não tem mesmo. Ainda mais Sim. nesse momento de um ano inteiro, praticamente, que a gente sabe de diversos cortes que tiveram, os orçamentos, só chegar talvez de novo num patamar Sim, que sim. possa assim, investir nessa questão, pode demorar, né? É. E Cássio, a gente falando de novo, né, do Animaneco. Como é que foi durante o evento, assim, o retorno do público com relação aos espetáculos, ao festival, ao seminário também, você pode falar, lógico, mas eu acho que mais em função dos espetáculos, né, teatrais, que são muito mais diferentes, assim, de tu assistir numa tela do que você assistir pessoalmente, né, dentro de um teatro ou na rua.
Então, logo no início, nos primeiros espetáculos, que a gente já começou a perceber que as sessões estavam com mais de 100, 150, 200 pessoas, às vezes, assistindo, aquilo já chamou muita atenção, acho que de todo mundo, acho que até dos grupos que estavam participando começaram a ficar, gente, que loucura é essa, né? Então, e esse retorno, tanto do público de Joinville, que eu já conheço, né, que participa aqui e que me conhece mais proximamente por conta da questão que tu acaba na tua cidade, claro, sempre tendo contato mais com o público, mandando mensagem pelo WhatsApp, no Facebook, no Instagram, eles, meu Deus, que coisa mais linda é essa? Que loucura é isso que está acontecendo? Parece um negócio distante, mas ao mesmo tempo é perto. E os próprios grupos, às vezes, me dando um feedback durante a programação, que estavam nas suas casas, sentindo aquela correria de festival mesmo, entendeu? Tipo assim, acordando cedo e tomando café rápido, porque tinha que estar no horário do seminário já lá, com o computador ou com o celular conectado. Daí acabava, às vezes, o seminário, né? A gente teve as mesas de pesquisas que iam até 12h30, quase 1h da tarde. Aí iam almoçar correndo e rápido fazer as coisas aqui, porque às 2 horas já tinha abertura de mala, e que é uma correria que a gente sabe que no festival presencial a gente também tem, né? Porque a gente acaba querendo participar de tudo que está acontecendo, porque quando você vai para o festival, você quer trocar experiência, você quer conversar com outros artistas, com outros pares, né? Então, só que as pessoas tiveram essa experiência dentro de casa, né? Então, assim, isso acho que é muito, muito louco, é muito interessante de se pensar, né? E muitas pessoas acabaram não se conhecem pessoalmente, mas acabaram tornando criando um laço, porque estavam participando de todas as lives, por exemplo, em todos os bate-papos, então estavam se vendo, como eu estou vendo você aqui, né? Então, e isso para mim também começou a chegar de pessoas que eu nunca, de outros grupos que eu nem conhecia, né? Eu nem conhecia, e que começaram a demonstrar a gratidão pelo que a gente estava fazendo, né? E que neste momento que não podia sair de casa, a gente está proporcionando tanta troca de experiência, tanta formação, uma grade de espetáculos tão diversificada como a gente, eu acho que conseguiu ser muito feliz nisso, né? Porque a gente teve 10 espetáculos e praticamente quase 10 técnicas de espetáculos diferenciados. Então, assim, foi uma grande biblioteca de teatro de formas animadas, para quem não conhecia, veio a conhecer, que não é só aquele popular tradicional do teatro de boneco de luva que o senso comum faz, né? O público imaginar o que é teatro de bonecos, né? Então, quando começou a programação, que começou com Mamulengo, depois já veio com Lambi Lambi, depois veio teatro de bonecos aquáticos, e depois projeção e sombra, e assim foi, objeto, figura plana. Ou seja, o seminário teve uma formação incrível, os espetáculos teve uma formação incrível, e mesmo depois do festival, né, os grupos ainda mandando muitos agradecimentos, né, de ter podido estar fazendo parte desse e se reoxigenando nesse momento que não estavam podendo fazer nada, de repente chegou a Animaneco e, opa, peraí, o negócio pode acontecer diferente. Sabe uma coisa que eu acho que também pôde dar uma força nisso também, é justamente, e eu me senti assim, porque a gente como apresentador, né, apresentando cada coisa, mediando as mesas, fazendo a mediação de um bate-papo, como você fazia com os grupos, justamente essa sequência, e você sabia que ali no chat eles estavam escrevendo e estavam presentes, né? Naquele momento em que a gente estava ali falando também ao vivo via telepresença. Quando você se encontra também lá no público do espetáculo, que está no bate-papo também, e você consegue ver o rosto daquele que estava fazendo a pergunta à tarde no seminário, e você começa a conhecer mais aquela pessoa que você nunca tinha visto, porque era de outro lugar do país, né? Totalmente diferente daqui do sul, digamos assim, né? Porque teve pessoal de Minas Gerais, teve de todos os estados, né, brasileiros, bem dizer assim, presente. Eu acho que isso também é uma questão dessa programação que foi feita, que nos ajudou
a ter essa sensação do festival e seminário presencial, né? Porque se não fossem esses encontros, se a gente tivesse deixado só os espetáculos, e eu acho que um seminário ou uma abertura de mala no dia, não seria tão forte essa sensação do que o dia inteiro tendo alguma programação, né? Não tendo, lógico, paralelas, né? Mas tendo elas consecutivamente, assim, né? Uma atrás da outra. Foi cansativo? Sim, mas é assim como um festival é, né? Um seminário é. É isso, assim, é intenso, né? E é essa intensidade que nos faz vibrar, eu acho também, né? Mas, enfim. Sem contar as escolas também, né? Que eu acho que tem que citar, Então, né? isso que eu ia perguntar, como é que foi essa questão do público da escola? Porque a escola, a gente sabe que já está tendo as suas aulas, principalmente as particulares, né? A pública ainda não voltou, mas as particulares estavam tendo aulas e você chegou dentro da escola. Como que foi isso? Assim, como é que os professores reverberaram? Como que os alunos reverberaram? Porque isso eu acho que é muito importante. A gente está num momento em que a gente vai dar continuidade daqui a pouco, a volta, mas é uma volta que não é uma volta completa presencial, né? Sim. Então, nós aqui da SAE Companhia de Teatro aqui em Joinville, a gente trabalha muito com as escolas, né? A gente tem vários espetáculos que atendemos em escolas. A gente fez alguns projetos aqui em parceria com a prefeitura, aqui em alguns departamentos aqui da cidade, com espetáculos de educação de trânsito, espetáculos de educação ambiental. Então, assim, eu tenho já um contato muito expressivo com diversos professores da cidade, né? E coordenadores, diretores de escola. E eu tenho, digamos assim, até uma lista de transmissão do meu WhatsApp, quando tem algum espetáculo que é voltado mais para crianças e tal, eu já pego, divulgo sempre para eles e tal. E foi o que eu fiz, né? Eu peguei e falei, fiz uma arte específica para divulgar as programações para as escolas, né? Que até a gente não divulgou tão amplamente nas redes sociais para o público normal que estava prestigiando, né? A gente acabou fazendo uma divulgação mais particular, mais direcionada, porque eu queria primeiro sentir, né? Porque vai que depois a gente marca um espetáculo com algum grupo às 8h30 da manhã, como era o caso, e não tinha nenhuma escola interessada, aí talvez, sei lá, ia entrar uma, duas, três pessoas espontaneamente, sei lá, numa segunda-feira de manhã para assistir. Então, falei, não, primeiro eu vou sentir qual que é o retorno das escolas. E muito pelo contrário, assim que eu mandei, de cara, assim, já teve no mínimo umas 5, 6 professoras que já me responderam quase que instantaneamente. Como é que vai funcionar isso? Né? Daí eu tive que ir explicando uma a uma, né? Ó, vai funcionar pelo YouTube. Eu sei que vocês estão tendo aula em plataformas via Zoom, né? Ou via Google Meet, ou Teams, né? Esses diversos programas de reuniões agora. Vocês podem, quem sabe, passar o link do YouTube que a gente vai gerar de uma sala para os alunos. Eles abrem numa segunda sala e vocês assistem, eles assistem, ou talvez você, enquanto professor, abre no seu computador o link do Zoom e compartilha a tela e todo mundo está ali dentro assistindo, o que algumas escolas fizeram, né? Mas, assim, de cara a gente teve aí pelo menos umas 12, 13 escolas que já começaram a fazer os seus agendamentos, né? Para assistir com os seus alunos. E desde educação infantil até ensino médio e universidades, né? Porque assim, a gente colocou estrategicamente 3 espetáculos, né? O Barquinho Amarelo, o Saci Pererê e o Toco, que era mais para o público de ensino fundamental 1 e educação infantil, e o Contestados, que já é ensino fundamental 2 e ensino médio, né? Então, e daí eu peguei e pedi para os grupos também fazerem contatos com escolas das suas cidades. E nisso veio, né? A gente teve uma escola de Brasília, o contato foi através da Casey, né? Que trabalha numa escola lá. A escola dela assistiu, acho que 2 ou 3 dias. Que é a diretora do Toco, né? Exatamente. Daí, a rede de escolas da Unisociesc, que era o teatro lá onde nós tínhamos montado a estrutura, né, que nós montamos também, uma estrutura de, vamos chamar assim, de um estúdio, né, para fazer essas transmissões lá com os nossos bonecos e tal. Eles também têm uma rede em Santa Catarina muito grande de escolas, então, assim,
a rede de escolas deles de Blumenau, de Florianópolis, de Itajaí, estavam assistindo a gente também, e as escolas aqui da cidade, né? Então, assim, as professoras compraram muito a ideia e elogiaram muito também, depois ainda. Algumas estão me pedindo assim, Semana da Criança, não vai ter nada agora na Semana da Criança online também? Daí eu falei, olha, estamos pensando, alguma coisa talvez saia, outra, não sei o que ainda, mas isso é legal, né? Que a gente vai construindo uma relação com a cidade, com os professores, né? Regionalmente onde nós nos encontramos, e daí tem que ter, para a realização de um evento desse, a formação de plateia com criança é essencial. Com certeza, é o público futuro, né? Que está aí, é onde a gente consegue depois fazer essa formação, né? E os artistas, assim, o que eles... eu vou até pegar, né, a gente vai ter, vocês podem assistir daí, né, quem tiver aqui no Cena Animada, alguns depoimentos dos artistas que participaram do Animaneco também. Mas para ti, assim, esse retorno agora, né, logo após o término do Animaneco, como é que foi esse retorno? E aí eu quero também que você fale do canal do YouTube, né, da questão de você ter criado o canal e em uma semana e pouco a quantidade de pessoas que tu tem de retorno da estatística e tal, porque eu acho que isso é bem importante para entender também o que pode acontecer, né, com essa questão do online. O canal do YouTube do Animaneco a gente tinha já uma conta, né, do Gmail, porque a gente tem o e-mail do Gmail, mas a gente não usava o canal do YouTube porque não tínhamos essa expectativa de fazer transmissões ao vivo pelo canal do YouTube do Animaneco. Então, a gente começou ele do zero praticamente, né, em questão de cerca de 10, 15 dias antes de começarmos o festival ali, né, fazendo algumas publicações dos teasers para fazer divulgação e assim por diante. E nesses 9 dias de evento, a gente conseguiu atingir 1.200 pessoas inscritas. A estatística que nós conseguimos acessar no YouTube foi de mais ou menos um público em torno de 5.500 pessoas que assistiram diretamente, mais de 20 mil visualizações, né? Claro que a gente não consegue mensurar se assistiram toda a programação ou não, né? Mas, assim, a estatística do YouTube diz que pelo menos acessaram, assistiram e viram alguma coisa acontecer. Mas geralmente essa estatística dos 20 mil, por exemplo, é que eles visualizaram no mínimo 1 minuto então, assim, alguma coisa eles chegaram a assistir, assim, né? E tem outra coisa também, dessas 5.400, que depois eu estava pensando, né, dentro da estatística, uma pessoa visualizou, mas a família às vezes tinha 5 pessoas em casa assistindo. Exatamente. Porque você coloca numa televisão, muitas vezes, você coloca no seu computador e está assistindo com mais pessoas, tanto que a gente via no próprio bate-papo, né? Tinha pessoas com 3 pessoas ali no bate-papo num canal só, num equipamento só, né? As professoras então, a gente não tem também, né, as professoras que colocaram na sua tela e compartilharam com uma sala inteira, né? Exato. Então são coisas que a gente não tem como mensurar ainda, porque a gente não sabe também como, né? Que possivelmente no futuro a gente vai ter como. Mas assim, é muito mais que isso, né? A gente sabe. Não, com certeza, né? E daí chegar nesses números tão expressivos em 9 dias, nossa, foi muito assustador, mas gratificante, né? Eu falei, gente, olha, isso aqui é interessante, né? E a partir daí a gente tem alguns feedbacks, por exemplo, lá teve tem um grupo de teatro aqui de Santa Catarina que não estava na programação, mas estava presente em quase todos eles, que é o pessoal da Pachorra Teatro Livre, aí de Biguaçu, Sim. né? O Guilherme e a Tainá, exatamente, né? Que já me ligaram depois do festival pedindo para informações de como aconteceu, o que eu precisei pagar, o que eu não precisei pagar, porque eles já estão pensando numa ideia junto com a prefeitura lá da cidade deles, que eles estão com uma entrada lá para tentar fazer um festival lá. Então, e esse retorno dos grupos que a gente teve, mesmo pós-evento já, é muito interessante, né? Porque deu uma amplitude muito maior para que os grupos
acreditem nessa ideia, né? Eu tive agora recentemente, logo depois do Animaneco, uma conversa com o pessoal da tribo Pachorra Livre, né, de Biguaçu, que entraram em contato comigo justamente para entender como foi o evento, né, o orçamento que a gente teve, o que eu precisei contratar, o que eu não precisei contratar, porque eles estão pensando numa ideia, já com os contatos que eles têm com a prefeitura lá de Biguaçu, de fazer um evento lá, que já não é, está cozinhando de agora, bastante tempo já, e agora parece que existiu uma possibilidade de, quem sabe, fazer mais um evento de bonecos em Santa Catarina, né? Então, eu fiquei bem contente, né, de ter esse feedback deles. E outros grupos mesmo, né, que mandaram mensagens no privado, agradecendo a oportunidade de vivenciar isso num momento tão ruim, né, que a gente vem passando. E assim, dentro dessas questões, a partir desse, né, do evento, da experiência que a gente teve e tal, surgiram novas ideias, assim, para você criar modos alternativos de conduzir atividades. E aí uma outra coisa, assim, como você teve essa experiência inicial lá com os espetáculos, eu vi que tu continuou agora fazendo os espetáculos cobrando, né, com bilheteria e tal. Agora está funcionando mais? Como que tá essa diferença? A gente fez uma ação com cobrança de ingressos, né? Foi logo no primeiro final de semana depois do Animaneco e foi razoável, não foi muito expressiva ainda, né? Eu ainda não lancei novas pós essa que a gente fez depois do Animaneco, porque agora a gente está, com certeza, aqui com a verba da Lei Aldir Blanc pintando aqui no estado, não só aqui, nem em diversos lugares do país, e a gente está com um edital emergencial aqui no estado também agora, né? Que chama-se SC Cultura em Sua Casa, e é onde vai vir, com certeza, muitos espetáculos gratuitos agora sendo disponibilizados pela internet. Inclusive, a nossa companhia também mandou algumas propostas, né? Então, por enquanto, eu vou dar uma segurada e verificar para não concorrer com esses espetáculos também, e também não ter alguma tentativa de cobrança de ingresso que depois talvez não possa ser tão interessante, né? Mas a gente está se utilizando dessas verbas que estão chegando agora para pensar novas alternativas para dar continuidade. Não é o festival, não é o Animaneco em si, mas o canal do Animaneco ele está muito quente, né? Ele está muito com atividades acontecendo. Então, a gente já mandou algumas propostas, inclusive dos nossos espetáculos da SAE, e que a gente vai utilizar o canal do Animaneco para continuar com atividades ligadas a teatro e animação lá. Surgiu algumas ideias com o Neco Maneco também já, né, que fez maior sucesso, né? Então, a gente está preparando aí umas entrevistas dele com outros personagens, com outros bonecos. Quem sabe daqui a pouco a gente começa a convidar outros grupos, outros bonecos de outras companhias aí para serem entrevistados pelo Neco Maneco, para quem sabe estar fazendo essa movimentação do canal, né? E que possa ter aí uma atividade interessante, tanto de formação quanto de entretenimento dentro do canal. Sim, nossa, é muito legal essa questão dos bonecos, né? Acaba se tornando um programa também depois do audiovisual, né? De televisão, quem sabe. Eu me lembro que teve uma época que eu trabalhei com o Sérgio Tassaldi, né? Com o Sim. Papum. E eu fazia muito com ele, né? Que ele tinha o Papum no Jornal do Almoço, que são raros, né? Mas tem bastante hoje. Em São Paulo tem mais, né? Bonecos na televisão. E é uma forma legal, assim, de comunicação, né? Para tanta coisa que a gente precisa hoje discutir, que é importante falar, né? Dentro das questões da construção de uma personalidade, da construção do ser humano, do cidadão, né? Enfim, acho que tem bastante coisa. Mas, Cássio, a gente já está indo para um encerramento, né? Assim, quais as perspectivas que você tem hoje que antes da pandemia você não tinha? Assim, como artista, como pessoa, né? Não só como artista. Em função da tua experiência, né? Dessa experiência que você teve
E o que não tinha tanto como visão antes da pandemia? Então, a gente teve que... Nós fomos provocados com a pandemia, eu acho, enquanto artista, a nos reenxergarmos, né? Então, assim, é um processo que quase todo artista tem, inclusive para construção de personagens, etc e tal, mas talvez num âmbito um pouco diferente, entendeu? Às vezes a gente vinha um pouco confortável, eu acho, com o formato de atividades que a gente vinha fazendo, né? Ah, vou colocar um espetáculo em bilheteria e divulgar e fazer a venda, esperar o público vir e pronto, né? Ah, mas a gente precisou, nesse meio de pandemia, estar fazendo, estudando formas diferentes, encontrando formas diferentes da gente poder ir de encontro aos nossos pares, ir de encontro ao nosso público, né? Em formatos diferentes. Eu acho que isso que mais me marca agora nesse momento, né? Que não é só mais uma receita pronta que a gente já tinha, que a gente vai continuar utilizando. Sim. Acho que a gente vai precisar colocar muitos outros ingredientes a partir de agora dentro dessa receita para que ela consiga ser mais produtiva, ela consiga ser mais mais interessante para o nosso público, né? Talvez até o nosso público vai começar a ser um pouco mais exigente. Já era, né? Claro, né? Mas esses novos tantos formatos que a gente está vendo aí agora acaba dando essa amplitude de um formato que às vezes a gente precisa colocar o pé no chão e pensar, pô, peraí, eu preciso ir junto com essa onda, senão é capaz daqui a pouco a gente já vê muitos artistas que às vezes, infelizmente, pararam de fazer as suas atividades artísticas no meio da pandemia, né? Outros ainda estão se resistindo como podem, mas eu acho que a gente precisa se reinventar e agregar da melhor forma todas essas coisas, essas ideias novas que estão chegando. Uma coisa também que eu me pergunto muito, assim, quando eu estou assistindo, né, hoje os espetáculos e até as criações ao vivo que estão acontecendo, né, em que o artista está se colocando em situações em que não tem que a gente não está num lugar onde é confortável para a gente também, porque a gente no palco é uma coisa, né, hoje a gente está trabalhando com essa tela. Então é um questionamento, assim, o quanto é importante também de a gente de nos formarmos, né, para essa telepresença, porque senão onde fica a qualidade do espetáculo que você está criando, né? Eu acho que isso também a gente precisa pensar muito. Como que fica essa qualidade num lugar onde não é o teatro, né, que a gente está, que tem que ter uma qualidade específica que a gente sabe, né? Estética também, né? E como que isso se transforma aqui nessa telepresença? A gente tem que tomar esses cuidados, eu acho também, né? Quando a gente fala em processo de criação. Claro, Mas enfim. E você também pensar no teu produto de venda do teu trabalho artístico também, né? A gente tinha uma gravação que exatamente às vezes era aquela gravação chapada de tela fixa, né? Que é aquele padrão de envios para festivais. A gente vai continuar precisando ter, mas a gente quase nunca pensava, muitos grupos nunca pensavam que iam ter que ter um investimento muito maior, talvez, para uma gravação melhor, uma qualidade melhor, para que pudesse ser utilizado esse material, não só por uma curadoria para te escolher para participar do festival ou não, mas para ir justamente esse material para o público, né? Não, e é uma coisa delicada que aí tu toca num ponto que eu acho que é até importante a gente discutir nas mesas do festival também, do seminário, né? Que é essa questão da qualidade técnica também para a curadoria. Porque é o que a gente vê também, quando a gente fez agora a curadoria do festival, né, do Animaneco. Como é que você vai colocar online para um público assistir se a versão do vídeo não é boa, né? Ela é de baixa qualidade. E às vezes não é nem o espetáculo que é ruim, porque é difícil você assistir um espetáculo via
vídeo, né? Sim. Muitas vezes não pega o que você quer mostrar. E tem outros já gravaram, né? Aproximaram, tu faz edição, é uma coisa, mas também é diferente de quando você grava o espetáculo como um todo, né? Sem ter edições. É uma coisa importante para a gente pensar, né? O quão a gente precisa modificar para esse momento, né? Se der continuidade a isso, precisa pensar nisso, né? Com Mas certeza. enfim, você gostaria de deixar algum recado, falar mais alguma coisa sobre essa questão das experiências que você está tendo, que você teve, de futuro também, né? Enfim, dando um encerramento, assim. Não, agradecer a oportunidade, né, de estar compartilhando um pouco dessa história é, nova, mas assim, que me sinto grato de ter podido estar proporcionando a todo esse público, né? Muitas das pessoas que estão aqui também assistiram os eventos, aos grupos também. Alguns grupos tiveram a primeira participação num evento online, como foi o Animaneco. Então, eu acho que, como eu estava falando antes, a gente precisa se acreditar no nosso potencial e não deixar que as impossibilidades presenciais de fazer as nossas ações nos limitem a não fazer. Né? Eu acho que a gente precisa estar disposto a continuar em contato com o nosso público, em continuar em contato com os nossos pares e fazermos acontecer. Né? Eu acho que isso é importante a gente tirar de lição do Animaneco, porque é uma coisa, é uma ideia que pode acontecer e funciona. Né? A gente tem aí resultados concretos e que funcionaram muito bem. Né? Uhum. Então, e é isso. Acredito, agradecer mais uma vez a oportunidade aí, pela parceria que a gente tem. Gosto muito do teu trabalho e seguimos. Seguimos, obrigada. Mesma coisa eu. Acho que é essa parceria que faz a coisa acontecer também, né? Sozinho a gente nunca consegue muita coisa, em conjunto é muito melhor, né? Rede de colaboração. Então seguimos, a gente tem muito aí pela frente. O pessoal pode assistir cada uma dessas entrevistas, cada um dessas jornadas também, né? E muito obrigada pela participação, Cássio. Eu que agradeço.